pensando em vocês, pensando em fazer uma revisão, certo? E o coronavírus aí prendendo a gente dentro de casa, pedindo que vocês fiquem em casa para não irem em aglomerações, etc. Nós estamos fazendo para vocês uma revisão de tudo que vocês aprenderam até agora. Por isso estamos gravando esse vídeo. Eu, como professora de português, oriento vocês durante essa semana que ficarem em casa, durante o período em que vocês não estão podendo vir à escola, que leiam tudo que cair na mão de vocês, inclusive bula de remédio, é importante ler, certo? Façam palavras cruzadas, comprem caça-palavras, aproveita e façam que só aumenta o vocabulário de vocês, só aumenta o conhecimento de vocês. Peguem livros, certo? Leiam os livros que vocês têm em casa, certo? Leiam tudo o que vocês têm nas mãos. Assistam a bons filmes, comentem os filmes por causa da interpretação e também façam que tudo que vocês pegarem para ler, tudo interpretem, certo? Até o rótulo do amaciante de roupa que a mamãe põe lá na máquina, né? E tem até se tem algum problema, se tem alguma precaução, etc., que a gente tem o costume de não ler, bom? Eu vou revisar hoje com vocês do ano os sintagmas, tá? Ai, tia Lete, que palavrão é este, né? Sintagma. Sintagma não é nada mais do que a nossa língua, o nosso escrever, o nosso ler, o nosso falar, certo? Sintagma é a palavra que normalmente está dentro de um núcleo. No caso aqui, o núcleo, tá? Seria navio, que é um substantivo, tá bom? Então, até aqui eu tenho um sintagma chamado de sintagma nominal, certo? Esse sintagma nominal, ele tem um núcleo que é o substantivo. Então, o navio velho, o que eu tenho aqui, gente? Um artigo, um substantivo e um adjetivo. Isso é chamado de sintagma nominal. O sintagma verbal, eu tenho o verbo afundou aqui. Então, o verbal tem como núcleo o verbo, esse aqui é o núcleo do sintagma verbal, tá? Então, núcleo é verbo e tudo que vier com ele, certo? Bom, então, sintagma verbal, verbo, afundou, bom? Tenho aqui um exemplo, um menino, arteiro, eu coloquei de propósito aqui o arteiro como faltasse, porque a gente procura não usar adjetivos e isso é importante para vocês nas redações. Não colocar assim, hoje eu acordei de manhã e vi um sol lindo, maravilhoso, cheio de estrelas, inclusive as estrelas nem estavam no contexto, né? Então, adjetivo é importante vocês usarem, por quê? Porque engrandece a redação de vocês. Outra, tem aluno que pergunta para mim assim, tia Lete, mas por que nós aprendemos isso aqui? Para que a gente precisa saber sujeito, predicado, verbo, etc? Justamente para que vocês escrevam bem, certo? Vocês vão ser avaliados a vida inteira pela escrita de vocês e pela maneira de falar. E como que vocês vão fazer isso? Estudando gramática e leitura. Leitura é muito importante, tá? Então aqui, gente, eu tenho um sintagma nominal, um artigo, menino, substantivo, o arteiro que eu coloquei aqui para engrandecer a oração, certo? É um adjetivo, tem um verbo, tem o na, que é o em mais a com preposição, e tem um substantivo, certo? Então, até aqui, eu tenho um sintagma nominal. Daqui, eu tenho um sintagma verbal, porque o núcleo aqui é um verbo, certo? Ó, sintagma nominal e sintagma verbal. Artigo, substantivo, verbo, o em mais a e mais um substantivo. Para saber substantivo, basta anteceder
ter um artigo antes da palavra. O, a, os, as. Uma, uns, umas. Sempre que eu tiver dúvida, por exemplo, se eu digo assim, o cantar do pássaro é bonito. Cantar, para nós aprendemos como o quê? Verbo. Na verdade, a hora que eu coloquei esse artigo na frente do cantar, eu passei essa palavra para substantivo, certo? Porque ele aceitou o quê? Aceitou o artigo. Então, sempre que eu tiver dúvida o que é substantivo, se é substantivo, é adjetivo, tenta colocar um artigo na frente da palavra para ver se ela aceita aquela palavra, aí ela é substantivo, certo? O assunto de substantivo ele é muito amplo, muito, uma divisão muito grande. Tem flexão de gênero, masculino, feminino, tem flexão de número, singular e plural, tem flexão de graus, aumentativo, diminutivo, certo? Então, o substantivo ele é muito amplo para a gente fazer uma aula, que daria umas 2 horas de aula, certo? Que o comum, próprio, comum, simples, composto, concreto, abstrato, certo? Então, espero que eu tenha ajudado, principalmente aqui, no sintagma nominal e no sintagma verbal, que todo mundo pergunta, nossa, mas que palavra é essa? Não é nada mais, nem nada menos que um conjunto de palavras dentro da nossa língua. Beijo para vocês, aproveite para estudar, vai lista para vocês do plural, certo? Estamos nos preparando para que vocês não fiquem sem estudo. Um beijo para vocês.